Bora aprender a trabalhar com duas funções incríveis do Excel, que é a função Carat e a função aleatório entre. Pelo que eu saiba, viu? Essas são funções que são muito desprezadas pelo fato de não serem muito utilizadas por aí. Mas olha, quando você combina as duas, o efeito final é sensacional. Então o que eu quero mostrar para você é algo que aconteceu recentemente aqui na escola, junto à turma de Data Analytics, que é uma formação que nós temos que dura 1 ano e meio. Depois, se você quiser saber mais, acessa aqui meu perfil no LinkedIn, no Instagram, outras redes sociais para você saber mais, tá? Mas olha que interessante, eu mostrando aqui para você na tela, eu vou dar uma sumida aqui da tela, tchau. Olha que interessante, nós temos aqui uma tabela que vai do número 33 ao número 255, tá bom? E perceba que ao lado de cada um dos números, nós temos alguns números, algumas letras, alguns símbolos e coisas do tipo. Du, é isso que a função Carat ela faz? É, a função Carat, baseado nesses números que vão de 33 até 255, ele traz para você algumas características importantes. Então, por exemplo, se você quiser usar o marcador, que é esse 149 aqui, né, você pode utilizar Carat 149. Então, por exemplo, se eu ver numa célula aqui fora digitar igual Carat e digitar o número 149 lá dentro, ele vai trazer para nós o marcador. Lembre-se, o marcador ele não é uma ferramenta disponível aqui acima. É diferente do Excel, não é diferente do PowerPoint, é diferente do Word, aonde isso já é nativo da ferramenta, já existe lá para você trabalhar. E não só isso, de repente você quer trabalhar com outros tipos de símbolos, como esse, por exemplo, ou de repente como esse, saiba lá o motivo porque você vai usar esse daqui, ou esse F de função que tem aqui. Então, normalmente, quando você não consegue utilizar, porque você olhou para o teclado e não encontrou, você pode incluir isso daqui junto com outras funções do Excel. Então, é importante salientar esse ponto aqui, tá bom? Então, olha que legal. A função Carat, ela começa no número 33, e eu criei uma tabelinha, não é algo que você acha fácil por aí na internet. Então, se você é meu aluno aqui na Udemy, vou deixar disponível para você. Se você não é meu aluno da Udemy, está aqui no YouTube, não se preocupa não, porque eu vou te deixar a árdua tarefa para poder montar isso aqui. É facinho, tá? Então, digita do 33 até o 255, ou você pode dividir em colunas, ou você pode fazer daqui até lá embaixo e abrir uma Carat do lado e ir fazendo, tá? Então, a Carat, ela tem essa finalidade. Aí, o que acontece? Por que eu usei a função Carat? Deixa eu voltar aqui. Por que eu usei a função Carat junto aos meus alunos de Data Analytics? Eu não usei em aula, eu usei para criar senha para eles. Mas, Du, não era mais fácil você criar uma senha? 1587T, cifrão e coisas do tipo? Sim, é fácil. Mas para 80 alunos? Então o que eu precisei fazer? Eu usei a função Carat mais a função aleatório entre. Aí agora vamos para a próxima página aqui, para a próxima guia. A função aleatório entre, o que ela faz? Igual aleatório entre. Ela gera um número aleatório entre um valor tal, vamos supor entre o 65 e o 90. Fechei parênteses e dei um Enter. Normalmente, você apertaria o F9 no seu teclado. Se quiser testar aí, pode testar. Eu não vou apertar F9, senão F9 pausa a minha gravação aqui. Mas eu posso ficar clicando 2 vezes em outra célula e esses números eles vão se alternando entre o valor mínimo e o valor máximo que eu coloquei ali. Aí eu juntei as coisas. Eu falei assim, poxa, se eu preciso gerar senhas aleatórias para os meus alunos, eu posso usar a função Carat. Por que eu usaria a função Carat? Só para você entender. A função Carat, ela não pede um número dentro dela, tá escrito aqui, ó. Número, me dê um número, legal. A função aleatório entre, ela não gera resultados numéricos? Então eu pego essa função aleatório entre e coloco dentro da função Carat. Seu professor é um gênio, só que não. E aí o que acontece? Para isso eu tive que concatenar essa função. Mas a senha ela pode ter esses caracteres aqui? Aí eu fiz uma outra coisa. O que eu fiz? Eu gerei a senha de 65 até o número 90. Por que de 65 a 90? Porque eu queria gerar senhas apenas com letras.
E aí no meio da senha eu fiz algumas outras coisas para gerar só número, mas você fique à vontade para colocar minúsculo, para colocar maiúsculo e coisas do tipo, tá bom? Eu vou fazer de um jeito, mas você pode dar ali aquela incrementada. Então olha que interessante aqui, tô sumindo do vídeo de novo. Bom, aqui no aleatório entre, o que eu vou fazer? Eu vou digitar uma função carat. Essa carat vai ser o primeiro caractere da nossa senha. Nossa senha vai ser composta por 6 caracteres. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para a função carat, junto com a função aleatório entre, carat aleatório entre, gerar um número entre 65 e 90. Lembrando que, como eu estou usando aleatório dentro da função carat, o que ele vai fazer? A resposta não vai ser 65, 66, 67, mas o que esse número representa dentro daquela tabela do carat, que eu acabei de te mostrar aqui, tá bom? Deixa eu fechar 2 parênteses, o primeiro que eu fecho é da aleatório entre, e o segundo que eu fecho é da função carat. Pronto, gerou a letra V como senha. Se eu arrasto isso daqui para todos os outros, perceba que os alunos eles passam a ter letras diferentes, né? Se eu clicar 2 vezes ou apertar o F9, aquelas senhas mudam. Tem outra coisa que eu já vou mostrar para você. Aí o que eu fui fazendo? Ó, eu usei o E comercial, só que eu não sou bobo. Eu não vou fazer tudo isso daqui de novo. O que eu faço? Eu copio tudo, Ctrl C. No final eu coloco Ctrl V ao segundo caractere. Depois eu coloco 3, colei mais uma vez. Colei mais uma, 4, colei mais uma, 5, colei mais uma, 6. Se eu quiser gerar senhas aleatórias apenas com letras, eu faço desse jeito. Olha só. E aí eu dou um Enter. Percebe que ele gera para você essas senhas aleatórias. Só que aí eu fui brincando, sabe? Por exemplo, nessa daqui que eu estou pedindo de 65 a 90, o que eu fiz? Eu tirei aqui, por exemplo, a função carat, tirei um dos parênteses e dei um Enter. Olha lá, ele já começou a gerar números aleatórios. Já é uma outra pegada. Ah, mas ficou 83, aí 3, 4, 5, 6, 7. Então o que eu faço? Aqui no aleatório entre, eu peço para ele gerar uma senha de 0 a 9, por exemplo. Enter, e aí perceba que conforme eu vou atualizando, ele vai mostrando, ele vai mostrando para vocês senhas novas, tá bom? Tá vendo como isso daqui é interessante? Você trabalhar com funções que são desprezadas, mas que você pode trabalhar com aquilo dali, usar aquilo dali de uma outra forma. E olha, uma outra coisa que eu falo para você, não se apegue aos caracteres de 65 a 90. Eu poderia não ter usado de 65 a 90, eu poderia ter usado de 33 a 255. Olha só. Eu posso trocar aqui o 65, 33, ponto e vírgula, 255. Enter. E aí eu posso apertar aqui para atualizar. E ele vai atualizando, tá vendo? Então ele traz para você ali novos símbolos. Você só precisa ver se aquele caractere da função carat que você está usando é aceito como parte de uma senha. Só para finalizar, para não ficar trocando essas senhas aqui, o que você faz? Estabelece o padrão das senhas, copia, Ctrl C normal, Ctrl Alt V, e aí você pede para copiar a fórmula e colar apenas os valores, ou seja, a fórmula vai sumir, a fórmula fica trocando aleatoriamente, e você vai trabalhar apenas com a função, com a parte de valores que é o resultado final. Então perceba que agora eu tenho só as letrinhas. O Excel ele é incrível, o Excel ele é fantástico, mas mais incrível e mais fantástico é você. Usa a sua capacidade, usa o seu poder de análise, o seu poder de Excel. Usa um pouco dessa cabeça grande que você tem aí para poder trabalhar um pouco mais com o Excel, extrair dele o máximo. A ferramenta é incrível, repito, ela é incrível. Mas ela só se torna incrível quando ela se junta com a sua capacidade de poder decidir, de poder fazer, de poder analisar. Beleza? Te vejo na próxima videoaula com mais coisa bacana. Se você está na Udemy, continue estudando. Se você não está na Udemy, clica num dos links que eu vou deixar aqui abaixo para você procurar, tá bom? Valeu!